Sul-Americano, veja. Um minuto e 35 segundos. Este foi o tempo que o Atlético precisou para criar a primeira chance do jogo e, em seguida, abrir o placar, com o Zaratio aproveitando o cruzamento de Pavon. Parecia que o Atlético iria ganhar com facilidade. Marcinho errou na saída de bola e Hulk não perdoou. 2-0. Mas o América cresceu no jogo e passou a exigir boas defesas do goleiro Everson. Teve até este milagre na cabeçada de Maidana. A pressão do final do primeiro tempo continuou na segunda etapa. Aos 12 minutos, Danilo Avelar cruzou e Mastriani completou. 2-1. O empate parecia ser questão de tempo e por pouco não saiu dos pés de Guilherme Arana. De tanto pressionar, o Coelho chegou ao segundo gol. Benítez chutou cruzado e Mastriani marcou de letra para deixar tudo igual. O Atlético ainda teve boa chance com Lemos e o América com Mastriani, mas o jogo acabou mesmo em 2-2. Após o apito final, o atacante Hulk foi expulso por reclamação. O Hulk chega a olhar para alguém feio, é cartão amarelo. É ordem de lá, a gente já sabe que é isso. E a gente tenta mostrar pro Hulk, mostrar para todo mundo. E ele, como capitão, pode, normalmente, com educação, se dirigir ao árbitro. Um empate que não ajuda nenhum dos times. De um lado, o América segue na vice-lanterna com apenas 9 pontos conquistados. E do outro, o Atlético fica estacionado na 10ª posição, vê a parte de cima da tabela mais distante e ainda não venceu sob o comando de Felipão. Incomoda a mim, incomoda os jogadores, incomoda a torcida, a direção. Isso tudo vai incomodar, claro, quando se troca alguma coisa, se troca para melhor, se troca para obter resultados. E nós vamos ter 2 semanas praticamente de treinamentos, de correções, de muito trabalho, para que a gente possa ter uma performance melhor que a de hoje. O volume de jogo do América ao longo dos 90 ou dos 102 minutos foi bem maior que do Atlético. A gente, na verdade, está lamentando de não ter levado mais 2 pontos, porque seria uma vitória importante para a gente. Que nós precisamos separar as coisas, tá? Você está falando aqui fora do ar. A gente precisa separar as coisas. O empate, 2-0 de ceder o empate, crescimento do América no segundo tempo e papapá. Então, separar. Da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, das arbitragens, que normalmente são péssimas, mesmo ele sendo um ato FIFA representando o Brasil na Copa do Mundo. Eu acho ele ridículo, horrível, dos piores do quadro. Ah, mas o que tem que se achar? Pois é, eu posso achar. Eu posso achar ele ruim, eu posso falar, jogador tem que poder falar se achou a arbitragem boa ou ruim. Agora, a acusação, o Felipão fez aqui, o auxiliar do Abel fez lá. Pro Filipão, a CBF pipocou. Pro assessor do Abel, meteu nota direcionando para ele. Aí agora o Palmeiras foi lá, respondeu a nota com alguns questionamentos que vocês da CBF não conseguirão responder. Porque vocês não têm credibilidade, a entidade é tosca. O presidente é tosco, a entidade é tosca, o quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol é comandado por um sujeito incompetente, a maioria dos árbitros a maioria é incompetente, vocês não têm critério, não têm, e vocês acham que vocês são inimputáveis. Sabe por que vocês acham isso? Porque a entidade compra essa resenha de vocês. Porque eu posso criticar, é um direito que me assiste, eu posso criticar uma sentença de um juiz da minha comarca, da comarca da minha cidade. Eu posso criticar um juiz que determinou, de repente, deu uma sentença lá em Divinópolis. Eu posso dizer que eu não concordo, que o juiz é péssimo. Eu posso dizer que um membro do STF que eu não goste, eu posso chegar aqui e dizer, ele é péssimo. E essa sentença dele é grotesca. Eu posso, mas eu não posso falar que o árbitro é horrível, que a arbitragem dele foi péssima. Eu não posso. A CBF trata isso com extrema seriedade. Ela protege os árbitros, mas ela não quer acolher os mesmos para melhorar a qualidade da arbitragem, profissionalizando a classe.
Então é incoerente, é uma entidade incoerente, é uma entidade que de fato não tem a menor credibilidade para chegar e pagar esculacho para clube, direcionar notinha para esse ou aquele profissional e, além de tudo, critério que não existe dentro de campo, fora também não, porque vocês pipocaram para o Filipão e foram lá dar cacete no auxiliar do Palmeiras. Isso demonstra o quanto vocês são incompetentes. E tem que criticar sim, porque o Wilton Pereira Sampaio, veja bem, o empate não aconteceu por causa dele. Eu estou criticando a arbitragem dele, que ele é péssimo mesmo. Ele usa da autoridade do cartão e se escora no VAR em quase todos os jogos. E usa muito da autoridade do cartão para punir, porque não pode argumentar, não quer argumentar porque não tem o que dizer. Então, aí a CBF compra a ideia, compra a resenha e começa a meter notinha para lá, notinha para cá. Vocês são péssimos. O Palmeiras, o auxiliar do Palmeiras, ele obviamente, você pode identificar se houve ou não excessos dele, mas daí a CBF responder, direcionar recadinho a ele, e não ao Filipão, que também fez graves acusações, vocês pipocam, vocês não têm critério. A verdade é essa. Isso é a minha opinião. Daqui a pouco a gente vai falar de uma série de coisas, mais de arbitragem, mas eu queria falar do jogo, recebendo o Breno Galante, que é sempre um prazer imenso recebê-lo aqui. O empate foi péssimo, o Atlético tem sido um time frouxo e, curiosamente, eu acreditava que a postura do Atlético mudaria com a vinda do Felipão, mas eu noto que a postura, na verdade, está muito longe do que deve ser. E eu só quero entender quando é que vocês, jogadores, serão responsáveis. Porque era culpa do Tuco, do Cuca, do Cudê, de todo mundo, agora a culpa é do Filipão, que trocou, a culpa é dos 4 R's, a culpa é do Rodrigo Caetano. E vocês? Vocês querem o quê? Massagem? Vocês viajam em aviões espetaculares, vocês dormem em hotéis 5 estrelas, vocês recebem uma estrutura de treinamento excepcional, das maiores folhas do futebol brasileiro. Todas as condições são oferecidas a vocês, para vocês desistirem do jogo e tomar um empate do penúltimo colocado. Considerar, não, mas é clássico, aí tem que levar em consideração, desistir do jogo. Ah, não, mas isso é Filipão. Duvido que o Filipão tenha dito a vocês, bunda na parede, espera que os caras venham para cima, vocês não estão conseguindo ligar um contra-ataque. Jogaram assim antes do Filipão, jogaram marcando em cima, jogaram lá atrás com outros treinadores e não estão funcionando. Não estão funcionando. Vocês não estão jogando, vocês estão jogando muito longe do que deveria jogar. É um time que, para mim, hoje tem jogado futebol. E detalhe, hein? Futebol frouxo sendo o time que mais ganhou cartão e o time mais faltoso. Aliás, ontem em campo nós tivemos os dois dos mais faltosos do Campeonato Brasileiro. E a você, Hulk, lamentável, hein? Lamentável. Quando as pessoas me param na rua e me perguntam assim, Everton, o que eu marco lá na KTO? Eu falo, Vitória, ela monta uma múltipla e pode marcar cartão pro Hulk que você vai ganhar. Porque todo jogo, pelo menos um jogo sim, outro não, cartão, você passou de todos os limites, irmão. Você fez um gol, você é uma grande referência, mas você precisa ter equilíbrio, porque você é o líder desse time. E o Filipão também, como figura importante que também precisa ter equilíbrio e cuidado nas palavras. Pois não, Galante? Boa tarde, Everton, boa tarde a turma aí de casa, os amigos daqui. Realmente ontem eu acho que o torcedor do Atlético foi muito decepcionante, né? Porque foi um começo avassalador. A gente viu o Atlético até mais equilibrado, com o Pavão pela esquerda e o Zarate pela direita, o Zarate pisando mais na área e o Hulk também com uma agressividade muito boa. Fazer um gol logo de cara, ali deu uma ideia de que o Atlético poderia liquidar a partida sem nenhum tipo de sufoco, né? E aí quando o América erra, o Hulk também faz o gol, ali a coisa já toma uma cara de que, opa, vai ser tranquilo. Mas aí você falou uma coisa que é bem pontual e ontem me chamou muita atenção, eu nunca vi isso na minha vida. Eu estava trabalhando atrás do gol e depois que o Hulk tomou o amarelo, ele descontrolou, ele foi até a gente da imprensa, num determinado lance, a bola rolando, e falou, pergunta para o juiz por que ele me deu o cartão, pergunta para ele. No meio do jogo, o Hulk perdeu um pouco daquela concentração em relação ao jogo, ele ficou nervoso. E o time do Atlético também. E no segundo tempo, cá para nós, né, o América, quando ele coloca o Varanda ali pela esquerda, o Mariano teve muita dificuldade. E aí, todo o Mineirão viu que o Atlético precisava de mexer do lado direito. E o Filipão não mexeu e o Atlético tomou um sufoco. Na coletiva eu perguntei a ele se a mudança de postura tinha sido alguma coisa pedida por ele. Ele falou que foi circunstancial. Aí me preocupa, né? Porque você está ganhando de 2-0. Se podendo explorar o contra-ataque, você não explora e você ainda toma um sufoco do América. E o empate no Mineirão com 34 mil pessoas te apoiando, mostra que o Atlético realmente precisa mudar muita coisa.
mais um gol de bola aérea, coisa que já foi questionada ao Filipão. Tudo bem que ele está chegando agora, mas isso mostra que ele tem que trabalhar muito, tem muita coisa. Porque a bola aérea do Atlético já tem anos que é um problema crônico. Muda a zaga, entra a zaga, continua com o problema de bola aérea. Contra o Libertad foi um Deus nos acuda lá no Paraguai. A gente pediu para acabar o jogo. Você leva o gol de um cara de 1,60 m, né, com a zaga do Atlético alta como foi. Então, acho que os jogadores têm uma boa parcela. O Everton falou muito bem. Porque tem alguns jogadores, você colocar o Vargas ainda não justifica essa entrada dele, né? O Edenilson ontem, sinceramente, o Benítez entrou e engoliu o meio de campo do Atlético. E eu não entendi por que o Benítez, que joga muita bola, mas está longe de ser um jogador vibrante, um jogador que tem um aspecto físico que o deixa em vantagem contra adversários e tal. O Atlético simplesmente, mesmo sendo o time mais faltoso da competição, estar entre os, o Atlético está me lembrando de 2015 e 2016. Joga e deixa jogar. Tem uma parcela. Aliás, ontem ele não jogou e deixou jogar. De verdade, eu faço um desafio a qualquer torcedor. Eu acho que o atleticano hoje ele tem que levantar a mão para o céu porque conseguiu esse empate. Eu faço um desafio para qualquer torcedor fazer o recorte desse jogo minuto a minuto. O Atlético foi melhor que o América somente nos 2 primeiros minutos. Só. Dali em diante, o América dominou as principais ações do jogo. Qualquer pessoa que falar alguma coisa diferente disso, viu outro jogo. De verdade, o América teve total domínio em cima da equipe do Atlético. Se o América jogar dessa maneira 20 partidas na competição, ele não vai passar esse sufoco de rebaixamento. O América ontem foi muito, mas é muito melhor que a equipe do Atlético. Mais certo em campo, mais ajustada, com objetivo muito bem definido. O América ontem fez uma partidaça. E o torcedor americano que foi ao estádio e também acompanhou pela TV, com certeza ficou contrariado, que o Everton chegou a falar no começo, que o atleticano teve um amargo sabor desse empate e o americano teve o docinho do empate. Não, o americano queria era mais, porque o Everson fez grandes defesas durante a partida. Então esse jogo serve de alerta máximo para a equipe do Atlético. Algo muito errado acontece lá dentro. Porque para esse time não jogar nada, absolutamente nada, numa partida como essa, como o Breno colocou, saindo em vantagem de 2-0, tendo toda a torcida a seu favor, 34 mil torcedores ali para apoiar a equipe e fazer 2 tempos ridículos dessa maneira, tem que pensar e muito. Deixa eu ouvir o Popó também. Daqui a pouco a gente vai pincelar outros fatores, principalmente a questão da arbitragem. E não pode passar despercebido, a questão do excessivo número de cartões que o Hulk está tomando. Sabe quem tem mais cartões que o Hulk na competição? Kahneman. O Kahneman. Um zagueiro. Abaixo do Kahneman é o Hulk. Quem achar que isso é normal, desculpa. HG. Não pode ser normal. Isso é um escárnio. Isso é um escândalo. Isso é um absurdo. Precisamos separar as coisas. Do Hulk que toma porrada e tu acha que é forte, não é nada. Depois que o Daronco meteu o louco pra cima do Hulk, os árbitros de fato enxergam o Hulk de uma forma diferente, mesmo quando é falta, os caras não dão. Isso é uma coisa. Agora, 17 cartões na temporada, boa parte deles reclamando, não pode ser algo normal. Mas nós vamos falar daqui a pouco. Só para dar os números, o Kahneman tem 19 na temporada. Kahneman, zagueiro do Grêmio, né? Um jogador que chega firme. E o Hulk, 17 cartões na temporada. Popó. Popó, por favor, boa tarde. Bem-vindo, Popó. Boa tarde, Everton, amigos, todo mundo ligado em casa. O Everton, o que me assusta é que não é alguém inexperiente nem alguém que não entenda o futebol brasileiro, né? A gente está falando de 3 anos de Brasil. A arbitragem brasileira tem todos os problemas e eu concordo plenamente com tudo que você falou, principalmente o ponto do critério. Eu acho a arbitragem brasileira tem os piores critérios do mundo. Ver as explicações do Wilson Seneme depois falando sobre VAR, linha, impedimento, pênalti, é assim, uma coisa absurda, eu concordo com todos os pontos. Mas é o que é o futebol brasileiro. O Hulk está há 3 anos no Brasil, o Hulk já entendeu como funciona. E se ele entendeu como funciona, ele tem que se portar diferente. A gente está falando de um campeonato brasileiro que tem jogadores conhecidos por tomar cartões amarelos, que muitas vezes a gente questiona por que eles não são expulsos. Felipe Melo, Fagner, outros jogadores. O Hulk não é violento, o Hulk não deveria tomar tanto cartão.
O Hulk tem que entender que o futebol brasileiro, ele já, quer dizer, ele entende. Ele precisa de mudar a postura dele. Já são 3 anos de Brasil, Hulk. Não dá pra ficar tomando cartão por reclamação, desfalcando o Atlético nesses momentos e, como trouxe o Breno, ficar desconcentrado de um jogo que estava tão pegado, com o América pressionando, porque você acha que o árbitro tá falando isso ou não tá marcando aquilo. Cara, joga bola. Depois, direção de futebol, que se posicione, o clube que vá na CBF cobrar. Esse é o caminho. Não dá para desconcentrar do jogo, perder o foco naquilo que está acontecendo na partida por causa que o árbitro está aquilo ou isso. Isso não dá. Para um jogador experiente como o Hulk, não dá. Bom, daqui a pouco eu quero ouvir também o valor, vou mostrar a súmula. A turma tá passando do ponto aí, viu? No Atlético também. Achar que a culpa é de todo mundo, menos de vocês aí. Vamos falar daqui a pouco, mas agora.